1 Samuel 9:9. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, a gênio do mar, das águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei dos céus e mares, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegar. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Obrigado, Pai, por essa escritura e por esse bom momento que o Senhor nos oferece nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Vocês já me ouviram em outra oportunidade, e nesse livro vocês vão encontrar isso, quando eu disserto sobre profeta, mostrando que profeta é um pregador, profeta é um evangelista, profeta é um homem que discursa, é o homem que propaga uma mensagem. Profeta não é vidente. Profeta é o evangelista. Profeta é quem leva uma mensagem, é quem transmite uma mensagem. Se vê muito hoje no seio denominacional: eu profetizo, eu como profeta. De início, quando eu vi isso, eu até contestei muito. Hoje eu passei a admitir, eu não usaria esse termo, eu prefiro ficar com um evangelista, pois Deus me chamou para evangelizar. O nosso assunto é vidente. Vidente é a pessoa que tem visão. É uma categoria mais elevada de um profeta. É uma categoria mais elevada de um evangelista. O irmão Brano era um evangelista vidente. O próprio Deus disse a ele: eu vou te dar esses dons. Ao pegar na mão da pessoa, tu vai saber a doença dela. Pela cor da mão da pessoa, tu vai saber o endereço dela, de onde ela vem, para onde ela vai. Eu te darei isso. E eu te darei a visão para saber aonde estão os problemas das pessoas. Então Deus deu ao evangelista William Branham a capacidade de ser um vidente. Então, se você disser que o irmão Branham é um profeta vidente, está certo. Se quiser chamá-lo só de profeta, é mesmo que chamar de evangelista ou algo. Então, irmão Branham, o certo seria chamá-lo o vidente William Branham. Porque o forte do irmão Branham não era a pregação. O irmão Branham nunca foi um grande orador, um grande pregador. Ele nunca defendeu tema. Ele dá tema. Deus me deu o dom de cura para atrair a atenção das pessoas, para que eu possa falar a doutrina que eu recebi. A voz de Deus é a doutrina. O profeta disse a vida toda: a voz de Deus é a doutrina, é o ensinamento que segue o sinal. Deus manda o sinal, o profeta, e depois manda a voz. A voz segue o sinal. Jesus veio, o filho de Maria, veio pregando, todo o tempo pregando, como o filho do homem, filho de Maria, e ele disse: mas eu sou filho do homem.
todos aplaudiam, e todos saltavam, e todos agradeciam a cura e a libertação. E disse, um momento, eu quero que vocês saibam que existe uma voz que segue o Filho do Homem. Há uma voz que segue esse sinal. É a minha doutrina. Quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, vazou todo mundo. Ficaram 12. Jesus disse, e vocês 12? Onde estão os 15 mil? As 15 mil pessoas, para onde foram? E os 70 para onde foram? E vocês 12, não querem ir também? Vocês estão comigo? Atrás do sinal. Se vieram atrás de mim por causa da comida e a bebida, vocês não querem minha doutrina? Querem ir embora? Psiu. Você que é escriturístico, Pedro, recebeu a mensagem e disse, um momento, Senhor, para quem? Falando de pessoa, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, é para quem? Para que pessoa nós iremos, se só tu tem a voz, só tu tem a voz, só tu tem a voz, só tu tem as palavras de vida eterna. Agora pode aplaudir. A doutrina, a voz de Deus é uma doutrina. Senhores, seguidores da mensagem que estão em confusão nesse Brasil, esse grupo chamado Aperto Play. Com todo respeito ao reverendo Joseph Brana, pastor em Jeffersonville. Com maior respeito, eu também sou filho de pastor. Eu sei que você é filho de pastor também. Filho do pastor William Branham. Mas fique certo, a voz de Deus é uma doutrina. Foi assim que o seu precioso Pai nos ensinou. Deixa o Pai ter feito esse comentário, porque o assunto puxou, né? Vamos à mensagem. Página 93. Não é legal eu ficar falando aqui um assunto que eu passei anos escrevendo, estudando, e você fica aqui, e ainda tem que te dar comida para ti? Tu não presta atenção no que eu estou falando, não estuda, e ainda tem que te dar comida. O mínimo que eu podia fazer, era o que a mamãe fazia comigo, colocar de joelho em cima do caroço de milho. Tu não quer estudar? Vidente é um visionário, alguém que tem visão, um profeta. A palavra roê, uma palavra hebraica, vem do verbo ra'á, que significa ver, mas também tem um grande número de significados relacionados ao verbo ver, tais como perceber, aparecer, discernir, olhar, fitar os olhos e muitas outras nuances. As pessoas que falavam hebraico naturalmente descreviam um profeta como um vidente, que era um roê ou rosé. Já que os profetas frequentemente recebiam mensagens da parte de Deus por meio de visões. Vidente é o que tem visão, não é o que prega. No entanto, a palavra nabi quer dizer porta-voz. É a palavra hebraica preferida para profetas. Então, quem prega, quem transmite mensagem, não é da categoria roer ou rosé, é da categoria nabi. Trabalhe com essas três palavras, não precisa conhecer o hebraico. Visão. O visionário é um vidente, um profeta, um vigia, um atalaia, uma sentinela. Todos comigo agora. Pessoas a quem se atribui o conhecimento das coisas divinas, por meio sobrenaturais. Mensageiro autorizado para falar em nome de Deus. Encontramos no livro de Crônicas, permita, capítulo 29 e verso 29, prossiga, a menção de homens distintos com ministério profético. Exemplo, Samuel, o vidente, o roê, Natã, o profeta, Nabi, Gade, o vidente,
Rosé. O substantivo roê, vidente ou profeta, foi usado 11 vezes, prossigam comigo, foi usado 11 vezes no Antigo Testamento. Roê significa literalmente ver. Esses profetas tinham poderes de visão especial. Entre eles encontra-se Davi, Elias, Eliseu, Isaías e Samuel. No Novo Testamento e na era cristã, são identificados vários profetas, no caso videntes, da categoria roê. São eles João Batista, Paulo de Tarso, William Branham e outros. A palavra rosé foi usada 29 vezes no Antigo Testamento e tem um significado correlato ao de roê, que enfatiza o ato de ver ou contemplar. Ambas apresentam dois sentidos: ver com os olhos físicos e ver introspectivamente, ou seja, ver com o espírito. Por isso o profeta é chamado de homem de espírito. Oséias capítulo 9, verso 7. A palavra Nabi é a palavra utilizada pelos hebreus para profeta, traduzida pela palavra grega profetes, isso na Septuaginta. Septuaginta é a palavra latina da tradução dos 70, que designa a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega, por ordem de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, 3º século a.C. Essa tradução foi feita por 70 sábios durante 72 dias e foi tida em alta conta naqueles tempos. E foi usada 316 vezes no Antigo Testamento e enfatiza a transmissão de mensagens e não a visão. Nabiim é a forma plural desta palavra. A ordem de profetas da categoria Nabi incluía os profetas escritores. Os profetas que escreveram livros é da categoria Nabi, eles não tinham visão, exceto Isaías. Os quais são divididos em duas classes: os grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores. É importante ressaltar que o valor e a autoridade dos escritos dos profetas menores em nada difere dos profetas maiores. Tal classificação é puramente pedagógica, visando tão somente facilitar a compreensão da presença de uma estrutura literária nos livros proféticos do Antigo Testamento. Não obstante, ambas as coleções são uma só escritura e têm o mesmo poder. Durante este estudo, tivemos o desejo de escrever algo sobre o profeta Isaías e de como ocorreu a produção escrita sobre o livro bíblico de sua autoria. Certamente, quando Isaías escreveu a história do rei Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 22, por exemplo, serviu-se das fontes históricas autorizadas à primeira parte do reinado desse rei de Judá. Por que eu dei ênfase a isso? Para você entender que Isaías tanto era um profeta roê, ou rosé, mas era também Nabi, porque ele era também escritor, ele era um pesquisador, era um homem. Isaías era um homem muito culto, ele lia todos os livros que ele encontrava, a exemplo de todos. Jesus passava dias e dias lendo os salmos, você não lê coisa nenhuma. São Paulo conhecia todos os salmos de Davi e toda a história de Jó. Saulo tinha um domínio daquilo, exemplo de Estevão. Quem não lê a Bíblia
somos nós. Reconheça que a dinâmica de Deus vem somente pelo Espírito Santo. E não tente ministrar sem o Espírito do Senhor. Página 101. Busque e receba o batismo com o Espírito Santo e seja continuamente cheio dele, do Espírito Santo, para renovar regularmente a sua vida e ministério. No terceiro parágrafo, Deus tem que encontrar alguém que ele possa confiar e esse alguém possa ter confiança nele, em Deus. Então, quando Deus encontrar tal homem no qual pode colocar sua confiança e o seu poder, este homem seguirá o seu caminho, isto é, o caminho do Senhor, e permanecerá bem no mapa, isto é, no seu programa, de acordo com o programa de Deus, até que chegue ao lugar de poder. Então a fé o guiará por aquilo, porque ele tem fé na palavra. Parágrafo seguinte. Consta no programa de Deus que ele trabalhou com o profeta Isaías por 6 décadas. Pule um parágrafo, o parágrafo seguinte. Isaías, filho de Amós, residia em Jerusalém e profetizou sobre Judá e sobre sua metrópole, no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Por volta do ano 734 a.C., esse profeta já era casado e tinha 2 filhos. Sua esposa chamava-se profetisa. Isaías iniciou a missão profética aos 20 anos de idade, no mesmo ano em que seu primo Uzias morreu. E Isaías terminou sua missão depois da morte de Senaqueribe, as últimas linhas, em 20 de janeiro de 680. Isaías deve ter sobrevivido ao rei Ezequias por mais 7 anos, até ser cerrado ao meio. Hebreus capítulo 11 e verso 37. Quando Isaías tinha 80 anos de idade, por ordem de Manassés, o rei que mais demorou no reinado de Israel. Foi o mais perverso, Israel não, em Judá. Foi o rei mais perverso e o que durou mais tempo foram 50 anos de perversidade. O profeta desta era concorda plenamente, página 103, iniciando a 103, concorda plenamente com o conteúdo do Talmud, a Bíblia judaica, onde consta que Isaías foi morto quando se introduziu em uma tora oca de cedro perante o rei Manassés. E este então mandou serrar a tora em forma de X, deixando Isaías em pedaços. O profeta menciona isso na mensagem Em Sua Presença, parágrafo 107, e na mensagem Obra-Prima, parágrafo 79. Quando lemos o livro de Isaías, profeta grande e verdadeiro em suas visões, verificamos que a visão e profecia são reivindicadas 4 vezes por ele. E seu nome é citado 32 vezes no Antigo Testamento, 16 vezes no livro de Isaías e 13 vezes no livro de Reis, e 3 vezes no livro de 2 Crônicas, e 22 vezes no Novo Testamento, 6 vezes em Mateus, 2 vezes em Marcos, e 2 vezes em Lucas,
e 4 vezes em João, 3 vezes em Atos e 5 vezes em Romanos, sendo feito referência ao próprio profeta em cada citação. Desta forma, pode-se observar que o livro de Isaías provocou grande influência nos evangelhos. Quando lemos Isaías capítulo 20, vemos que, atendendo à ordem de Deus, o profeta Isaías despiu-se de suas roupas e andou nu. Portanto, apenas com uma roupa íntima. E andou nu pelas ruas de Jerusalém, por 3 anos com aquela cuequinha, sendo zombado de todos. Isso ocorreu do ano 714 ao ano 711 a.C. Tudo isso para ilustrar a nudez da Etiópia e do Egito aos olhos de Deus. Havia profetas escritores e profetas orais, como Elias e Eliseu. E havia também homens que não eram oficialmente profetas. No entanto, possuíam o dom de profecia, a exemplo do rei Davi e do próprio governador Daniel. Todos agora a uma só voz. Isaías era culto, inteligente, estudioso dos assuntos mundiais, um diplomata ligado à corte. Ele era um profeta escritor da categoria Nabi e, ao mesmo tempo, um vidente da categoria Roê. Com razão, Isaías é considerado o principal dos 17 profetas escritores. Ele tem o testemunho mais compreensível e é notavelmente o profeta da redenção. O irmão Branham afirma que Deus é uma pessoa, Deus pode falar, Deus pode conversar, Deus pode escrever. Ele não tinha que escrever a Bíblia da maneira como foi escrita, mas esta foi a maneira que ele escolheu para fazer isto. Deus escolheu os seus profetas e tudo a respeito deles. E quando a era chegava, Deus fazia com que o seu profeta chegasse a seu tempo e revelava a este como ele mesmo escreveu a Bíblia através dos próprios profetas, porque aqueles foram os seus atributos, a sua palavra. Dessa forma, Deus expressou através dos profetas, fazendo disto uma parte dele. Isto nós encontramos na mensagem. Eventos modernos são esclarecidos pela profecia, parágrafo 39, e na mensagem Cristo é revelado em sua palavra, parágrafo 104 e parágrafo 105. Há mais de 150 anos, vem sendo debatido o fato de Isaías ter sido ou não o autor da última parte do livro que leva o seu nome. Certamente, o atencioso leitor há de considerar que um livro de comentário bíblico como este é oportuno registrar ideias com as quais nem sempre concordamos, como se dá no caso da existência de um Deutro Isaías. Se o leitor não é um infante, nem um neófito, pode examinar várias opiniões para conhecer, se capacitar e argumentar. Para os eruditos que têm dificuldade com predições proféticas detalhadas de conhecimentos futuros, tem sido difícil aceitar que foi Isaías o autor dos capítulos 40 ao 66, visto que esses capítulos
tratam de acontecimentos que se deram muito tempo após os dias de Isaías. Esses estudantes bíblicos acreditam que somente as predições dos capítulos iniciais do livro de Isaías foram proferidas pelo profeta escritor. Por causa disso, esses especuladores dividem o livro em seções e designam da seguinte forma, permito citar: Isaías histórico, capítulo 1 ao capítulo 39. Aqui embaixo, B, segundo Isaías, capítulo 40 ao 55. Terceiro, C, né? Terceiro Isaías, capítulo 56 ao 66. Isso são algumas divisões que os estudiosos fazem. Esses capítulos são tidos por determinados teólogos modernos como acréscimos posteriores ao deutero Isaías, ao primeiro Isaías. Por volta do ano 1900 depois de Cristo, esses estudiosos concluíram ter havido um terceiro e até mesmo um quarto autor, não só o Isaías, mas 4 escritores escrevendo Isaías, que seria o redator final do corpus profético, além de seus copistas, tradutores, etc. Isto porque o referido livro abrange um período de 200 anos. O livro de Isaías tem uma história de 200 anos. Ele fala do ano 740 ao ano 540 a.C. Se você olhar dessa forma, você vai dizer, vai concordar com esses estudiosos que o livro não é de Isaías mesmo. É de vários Isaías, é de vários escritores. Todavia, os cristãos e os judeus não pensam assim. Esses estudiosos desconhecem que a profecia de Isaías foi revelada por Deus. Permita-me, é Isaías 1. Eu tenho um versículo, só um versículo da Bíblia. Isaías 1. Diga, 1. Vocês estão com sono? 1. Os que estão dormindo, acorde, diga, 1. Viu que tinha mais gente dormindo do que acordado? Inclusive aqui no púlpito. Só um versículo. Só um versículo. 1 resolve a situação. Na Bíblia Católica Romana, lemos em Eclesiastes, no capítulo 48 de Eclesiastes, uma mensagem que é uma alusão ao Apocalipse de Isaías e aos oráculos de Isaías. Eclesiastes capítulo 48, verso 24 e 25. Lamentavelmente, esse versículo não tem na nossa Bíblia. Não sei porquê, mas na Bíblia Católica tem. Diz assim, todos nós, com grande inspiração, viu os últimos tempos e consolou os que choravam em Sião. Revelou o que há de acontecer até o fim dos tempos e as coisas ocultas antes de se realizarem. Só esse versículo dos padres resolve toda a situação. Cala todos esses teólogos, inclusive alguns teólogos neopentecostais. Se a inspiração divina das Escrituras é a possibilidade do sobrenatural são aceitas, então não há nenhuma dificuldade com a unidade da autoria do livro de Isaías. Vede que eu já mencionei Isaías 1. Prossiga. Creio firmemente
que Isaías escreveu o livro todo. E entre outras, por 3 razões. Primeira, era o serviço dos profetas videntes, não somente declarar, pregar, mas predizer. E por isso que Isaías, no poder do Espírito, predisse acontecimentos com uma antecedência de mais de 7 séculos. Isaías não falou só de 200 anos. Ei, o incrédulo. O livro de Isaías conta uma história de 200 anos. Só que Isaías falou coisa de 700 anos. Sabe o que ele disse? Eu sou vidente, eu vi uma virgem dar luz a uma criança. A segunda razão, o livro alega na sua introdução que a visão, Isaías 1, descreve os conteúdos de todos os 66 capítulos, dispostos em atos e cenas semelhante a uma peça teatral. Pois um profeta vidente da categoria Roê podia ver o presente, o passado e o futuro. Em terceiro lugar, no Evangelho segundo São João 12, 38 a 41, o apóstolo faz 2 citações do livro de Isaías. Uma é referente à primeira parte, Isaías 6, 9 a 10, e a outra referente à segunda parte, Isaías 53, 1. E atribui ambas as referências a Isaías. Daí, entende-se que o profeta Isaías ou escreveu as 2 partes ou não escreveu nenhuma das partes do livro. Além disso, os críticos deixam de lado o fato de que Isaías teve acesso ao livro de Deuteronômio, o qual predisse tanto um cativeiro como um retorno do exílio. Se a menção de Ciro, capítulo 39, se a menção de Ciro 100 anos antes é uma pedra de tropeço, o que dizer de Belém, o local do nascimento de Jesus, identificado pelo nome e profetizada por Miqueias, contemporâneo de Isaías? 713 anos antes de acontecer, Miqueias disse, vai aparecer uma cidade chamada Belém. E o que falar de Josias? Do rei Josias, o qual foi mencionado nominalmente através de um profeta anônimo, ou melhor, de um homem de Deus, de Judá, 300 anos antes dele nascer. 300 anos antes de Josias nascer, Deus chamou esse homem, um profeta, né, chamou um profeta, um mensageiro, a Bíblia chama de homem de Deus, de Judá, e mandou lá com o rei Jeroboão, rei de Israel, dizendo, olha, presta atenção, rapaz, tu não está governando bem, mas daqui a 300 anos, eu vou levantar um rei, e eu vou dar o nome dele vai ser Josias. Não tenha medo de estar aqui na terra, rapaz. Você chegou aqui, aquele que te trouxe já sabia a tua estatura, a tua cor, a tua beleza, já sabia teu porte físico, sabia que tu ia crer nessa palavra. Ele não se surpreende com nada. Convém notar que o cumprimento da profecia do capítulo 39 de Isaías, que trata de Ezequias e Merodach Baladã, cumpriu-se 100 anos mais tarde. Isaías profetizou isso no capítulo 39, mas o cumprimento passou-se 100 anos. Ocorreu por volta do ano 586, já no reinado de Zedequias. E aí encerra. Isaías
fala tão poderosamente em nossos dias, como falou a sociedade de seu tempo. O período profético de Isaías não acabará até que o filho de Davi reine sobre o reino de paz. Embora cercado de oposições, teorias e controvérsias sobre a autoria do livro e sobre a sua unidade, através daqueles que têm dificuldade com predições proféticas, ficamos com o ensino tradicional judaico-cristão, o qual defende a existência de um único autor, e não aceitamos os supostos fatos evidentes que o livro foi obra de mais de um autor. Vamos ficar com Isaías! E quando nós chegarmos no céu, nós vamos lá com Isaías. Ô Isaías, nós estivemos estudando lá na terra sobre o teu livro. E se porventura algum de vocês chegar primeiro, que pelo jeito eu acho que muitos vão logo, então, aí tu pergunta logo, que quando nós chegarmos lá, tu diz, olha, eu já falei com Isaías, entendeu? Mas senão nós falaremos tudo em coro. Isaías, nós viemos de Belém do Pará. Aleluia! Aleluia! Senhor nosso Deus e Pai bendito, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por esta rica e abençoada escola dominical a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por essas palavras tão grandiosas, que isto vem nos edificar mais e mais em Tua palavra, Senhor. Pedimos que essas bênçãos possam ter caído sem medidas em favor de nossos irmãos através da internet, de cada congregação que tem nos acompanhado, de cada pastor que está nos acompanhando nesta manhã, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu servo, ao qual o Senhor inspirou teu filho, Senhor Deus, a escrever essas coisas, que nos dá edificação, que nos dá conhecimento. Pai, continue abençoando teu servo, Senhor, dando saúde, dando disposição, inspiração mais e mais a teu filho, e a todos que vieram esta manhã, que possamos sair daqui ricamente abençoados, não conceda um restante de dia abençoado, e à noite, Pai, quando estaremos reunidos não somente aqui, mas em cada congregação, estaremos invocando o teu nome, que o Senhor possa se fazer presente, abençoando teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã. Sim, Senhor. Amém, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a congregação confirma com forte Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Anjos ordenados do Senhor. Eles estão voando por aqui, se misturam na congregação. Estavam com Eliseu, Pedro e Abraão, anjos por